Fala aí, seus jovens! Como é que vocês estão? Hein? Você parou de aplicar na poupança, começou a investir em tesouro direto, mas agora você está buscando algo maior, algo com mais rentabilidade, porém com a mesma segurança. Eu só tenho uma coisa para te falar, jovem. Você está ficando esperto. Até o final desse vídeo, então, você vai conhecer os 4 ativos mais rentáveis e mais seguros da renda fixa para você investir e de quebra te explicar toda essa sopa de letrinha e essa bagunça aí dessa tal de renda fixa que você tanto escuta falar. Bom, primeiro, o que é esse investimento nesse tal de renda fixa? Ela é chamada de renda fixa justamente porque ela possui uma rentabilidade previsível. Esses investimentos têm a característica de possuir um rendimento consistente até o vencimento. Ou seja, se você adquirir esse título hoje, amanhã ele vai ter rendido um pouquinho, depois de amanhã mais um pouquinho, e depois mais um pouquinho, e assim vai. E o gráfico de renda fixa é parecidíssimo com esse aqui. Você percebe que ele está sempre crescendo. Agora você também já deve ter escutado falar de uma tal de renda variável. A renda variável, ao contrário da renda fixa, ela varia. Por isso, ela é chamada de renda variável. Então, pode acontecer de você investir o seu dinheiro e amanhã, quando você acordar, você ter menos do que você colocou. Dá uma olhada nesse gráfico aqui das ações do Banco Itaú. Mas então, qual que é a vantagem que ele tem sobre a renda fixa? A vantagem é que ele não tem um limite de ganhos do que você pode ter, ao contrário da renda fixa. E por isso ele se torna tão atrativo. Mas isso é tema para um próximo vídeo, então se você não quer perder, se você quer saber mais sobre renda variável e você quer ver eu explicar como ela funciona, te mostrar como você pode fazer as suas aplicações, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like, porque aí assim você vai saber exatamente quando eu subir esse vídeo e você também vai estar me incentivando a publicar mais conteúdos como este aqui, por exemplo. O Tesouro Direto ele também é um investimento em renda fixa. Mas com ele você está investindo em títulos públicos, títulos emitidos pelo governo. Porém, hoje nós vamos falar dos títulos privados, títulos que são emitidos pelos setores privados. E os primeiros títulos que nós vamos falar hoje aqui é o LC e o CDB. Jovem, sabe quando você pega dinheiro emprestado com o banco e depois você precisa devolver esse dinheiro mais os juros que o banco te cobrar? Então, o CDB e o LC é a mesma coisa, só que nesse caso é ao contrário. É você que está emprestando dinheiro para o banco e é eles que vão te devolver estes juros pelo empréstimo. Basicamente é isso, jovem. Você está ficando esperto. Mas antes de você começar a pensar em colocar o seu dinheiro num CDB ou num LC, você precisa saber de algumas coisas que eu vou te explicar aqui agora. Eu, antes de fazer esse vídeo, fui pesquisar quanto que os bancos, né, Santander, Itaú, Bradesco, esses bancos estavam pagando nos investimentos que eles fornecem de CDBs ou LCs, para eu ter uma ideia. E cara, eu achei umas taxas absurdas, onde eles te pagariam 85% do CDI, ou em alguns casos 90%, 95% do CDI. E para você que não sabe do que eu estou falando, basicamente 85%, 90%, 95% do CDI é uma merda. Só para você ter uma ideia, para quem tem conta na Nubank, por exemplo, e deixa o seu dinheiro parado lá na Nuconta, sem fazer nada, só de você ter o seu dinheiro lá parado, o seu dinheiro já rende 100% do CDI. Isso só para você ter uma ideia de comparação. Então, Nubank, patrocina nós. Mas se você não entendeu nada do que eu falei agora também, calma que eu vou te explicar tudo isso já já, jovem. E isso acontece porque os bancos só podem te oferecer CDBs e LCs do próprio banco. Isso é ruim porque você acaba não tendo diversidade para poder escolher onde investir nesse tipo de ativo. Então você acaba ficando preso ao banco. E se o seu banco for um banco grande, então eles não precisam do seu dinheiro. E aí eles vão te oferecer uma taxa de juros bem menor. E pior ainda, se você já tiver dinheiro na conta desse seu banco ou tiver com o dinheiro na poupança, é pior ainda porque eles já têm o seu dinheiro lá. Então eles podem fazer o que quiser com o seu dinheiro. Então, para esse banco grande, ele não está nem ligando para o seu dinheiro.
porque para ele não tem muito valor. E para quem então o seu dinheiro vai ter mais valor e vai ser muito mais bem-vindo e vão estar dispostos a te pagar uma taxa de juros bem maior? Nos bancos pequenos. E onde você encontra essa diversidade de investimentos de CDBs e LCs em bancos menores? Nas corretoras de valores. Jovem, você está ficando esperto. E se você acessar então a conta da sua corretora e ir lá na aba de renda fixa, você vai se deparar com uma tabela parecidíssima como essa aqui que eu vou colocar na tela. Calma que ela é tranquila e eu vou explicar cada coluna dessa daí para você. A coluna emissor é o nome da instituição financeira que você vai emprestar o seu dinheiro para a compra de um LC, CDB ou dos próximos dois que eu vou falar a seguir. Na coluna vence em é como se fosse o prazo até quando você vai deixar o seu dinheiro emprestado. A coluna valor mínimo é o valor mínimo que o emissor pede ou que você precisa ter para realizar o investimento. Então, a coluna liquidez é quando você pode resgatar o seu dinheiro. Na maioria dos casos, ela pode aparecer como no vencimento, o que significa que você só pode resgatar o seu dinheiro no prazo estipulado. Então, você não pode resgatar antes. Mas calma, que também tem alguns emissores que deixam você fazer o resgate antes. E nesse caso, ele pode aparecer como nesse exemplo aí, ó, D+1. Mas repara que quando você pega um CDB ou LC com uma liquidez diária, que é nesse caso aqui, os bancos estão dispostos a te pagar menos por esse tipo de investimento, já que para eles é mais interessante que o seu dinheiro fique lá por muito mais tempo. E falando em rendimento, vamos falar agora então da tão procurada e esperada coluna de rentabilidade, que é o que todo mundo quer saber. Nessa coluna da esquerda, que é a coluna tipo, ele mostra o tipo de rendimento que esse investimento vai ter. Esses investimentos eles podem ser indexados a uma taxa, como por exemplo aqui o CDI ou IPCA, o Selic, ou até mesmo pré-fixado, como nesse exemplo que eu estou te mostrando. Quando o título ele tem um indexador, como costumamos dizer, significa que ele vai acompanhar os rendimentos dessas taxas ao longo do tempo. E se você chegou nesse vídeo aqui meio perdido, você não sabe ainda o que é um IPCA, uma Selic, do que eu estou falando, então para de assistir esse vídeo, vai para esse aqui em cima que está no card, assiste, depois você volta para esse daqui, porque senão você não vai entender. E os CDBs e os LCs, na maior parte, eles são indexados ao CDI. E eu digo na maior parte porque, como a gente viu, eles podem ser indexados também pelo IPCA ou pré-fixados. E o CDI ele é uma taxa de referência utilizado pelos bancos e ele anda bem colado com a Selic. E dá uma olhada nesse gráfico então, como eles são aí praticamente amigos inseparáveis e não descolam praticamente quase nunca. Agora vamos dar uma olhada aqui num exemplo para você entender melhor. Nesse exemplo então, esse emissor está querendo te pagar 137% do CDI, ou seja, esse cara aí ele vai te pagar tudo que rendeu o CDI, no caso 100% do CDI, e mais 37%. Aí você lembra lá no começo que eu te falei que tinham alguns bancos que estavam oferecendo investimentos de CDBs ou LCs a 85% do CDI, ou 90% e 95% do CDI? Então, esse aí está te pagando 137% ao ano do CDI. E para você consultar quanto é que está valendo o CDI, se você quiser, obviamente, você pode acessar o site da B3. E como sempre eu faço, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês. E a taxa de referência vai estar bem em cima ali no site já para você poder consultar quando você quiser. Só que antes de você começar a investir num CDB ou no LC, você precisa saber que você também vai pagar o imposto de renda, só que de forma regressiva. E mais uma vez, somente sobre o lucro que você obteve, não é sobre o valor inteiro. Então, essa última coluna que a gente está vendo aí, que é o valor líquido, ela é uma pequena simulação do quanto o seu dinheiro vai render até o vencimento, já descontando o imposto de renda. Eu não conheço nenhum desses bancos aí. Eu que não empresto meu dinheiro, prefiro meu dinheiro rendendo pouco, mas sabendo que eu posso resgatar e não tem nenhum problema. Calma, jovem. Todos esses investimentos que eu estou te mostrando, e todos eles são garantidos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então você pode ficar tranquilo que você não vai perder o seu dinheiro. E para você saber e ter a certeza de que eles são garantidos pelo FGC,
Basta que você acesse ali o tipo de investimento que você quer. Se você clicar no investimento, ele já vai abrir uma abinha como essa daí, te mostrando ali embaixo com o selo do FGC. E para quem não sabe, o FGC é a mesma garantia que é oferecido para poupança. Então, se você está com medo de investir nesse tipo de investimento, saiba que é o mesmo risco que você corre de deixar o seu dinheiro lá na poupança. E o FGC ele te garante até R$250 mil por CPF e instituição financeira que você investir. Então, basicamente, o banco que você está investindo ele pode quebrar, que você ainda vai ter a garantia aí de recuperar até R$250 mil do seu patrimônio que ficou lá investido. E para quem quiser saber um pouco mais sobre o FGC, eu vou deixar o link aí embaixo com mais informações e com o site para vocês poderem pesquisar e ler e tirar aí as suas dúvidas. Então, meu jovem, aproveita toda essa rentabilidade que os bancos menores têm para te oferecer, para você investir nesses ativos e nos outros dois que eu vou falar agora para você tranquilamente. Chegamos então nos famosos LCIs e LCAs. Eles são iguais aos CDBs e aos LCs, também são emitidos pelos bancos, porém eles têm um destino específico, captar dinheiro para os setores imobiliários, no caso do LCI, e agronegócios, no caso do LCA. Mas a grande e exclusiva diferença entre os LCIs e LCAs, entre os CDBs e o LC, é que os LCIs e LCAs são isentos de imposto de renda. Ah, moleque, então é nesse aí que eu vou colocar. Calma, jovem. Apesar deles serem isentos do imposto de renda, obviamente os bancos estão dispostos a pagar uma taxa de juros bem menor para esse tipo de investimento. E isso é muito claro se a gente der uma olhada nessa tabela aqui. Nesse caso aqui, ó, o emissor quer te pagar 104% do CDI, que é bem abaixo dos CDBs que vimos anteriormente, que estava pagando 135%, 137% do CDI. Ah, é mesmo. Tá, mas e aí então, como que você compara a equivalência de um LCI ou um LCA para um CDB ou um LC, por exemplo? Em algumas corretoras, jovens, tem uma coluna chamada taxa de equivalência ou equivalência. Na corretora que da Isinvest existia essa coluna, porém, por algum motivo ela foi removida. Mas em outras corretoras, caso eles também não tenham removido, ela está lá para você fazer uma comparação. Porém, não se preocupe, jovem, porque eu vou te ensinar como fazer essa conta e você não depender aí de uma corretora. É bem simples, pega a fórmula que eu vou deixar para vocês aqui, ó. O que significa então essa fórmula, galera? Significa que você vai encontrar a taxa de equivalência de um LCI ou um LCA em porcentagem referente aí a um investimento de um CDB ou um LC. O que a gente vai fazer nessa fórmula aqui? A gente vai substituir essa taxa do CDB pela taxa da porcentagem que o CDB está te pagando, vezes, aí entre parênteses, 1 menos a alíquota do imposto de renda que você vai pagar. Então, você pode substituir aí pela alíquota de 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, vai depender de quando você vai resgatar aí o seu dinheiro, dividido por 100. Agora eu vou te explicar porque aí fica mais fácil de você entender, jovem. Imagina que a gente tem um CDB a 120% do CDI em um ano e um LCI a 94% do CDI e também por um prazo de um ano. Daí eu te pergunto, qual dos dois vai render mais? Então, vamos fazer essa conta para você dar uma olhada. Então, a conta fica da seguinte forma, jovem. A gente tem aqui a nossa fórmula e a gente vai substituir, então, aqui o valor referente à porcentagem do CDI que está pagando para o nosso CDB, que nesse caso aqui, então, é 120%. E a gente vai substituir também a alíquota do imposto de renda, que nesse caso, como é um período de um ano, que é 360 dias, ela está na alíquota ali de 20%, galera. Então a gente vai substituir aqui por 20 e fazendo a conta a gente chega aí num total de 96%. Portanto, então o nosso CDB ele vai ter um rendimento aí equivalente a um LCI de 96%. Nesse caso, então, o nosso CDB teria um rendimento maior do que a LCI, nesse caso, porque nesse exemplo a LCI estava pagando apenas 94%, enquanto na taxa de equivalência o nosso CDB está pagando aí um valor de 96%. Então, jovens, agora você tem mais 4 novos tipos de investimento em renda fixa para você poder investir e diversificar aí na sua carteira. E se esse vídeo te ajudou, provavelmente ele vai ajudar também a muitas outras pessoas. Então eu peço aí, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho também das notificações, deixa seu like, porque aí assim você vai estar me incentivando a fazer mais vídeos de conteúdo como este aqui e também vai estar ajudando aí no crescimento do canal. Jovens, eu vou ficando por aqui, então
Meu nome é Leandro Cubas e nós somos os Jovens Empreendedores.